Bom, galera, análise do jogo. Primeiro falando sobre a escalação, sem muitas mudanças, à exceção a volta do Cano no lugar do Everaldo, já esperado. O Zubeldia trabalhou com ele, aliás. O único jogador desse elenco do Fluminense com quem o Zubeldia trabalhou foi o Germancano, quase 20 anos atrás, no início da carreira, tanto do Zubeldia quanto do Cano no Lanús. Aliás, o Zubeldia é só 7 anos mais velho do que o Cano, diferença bem pequena. Fluminense entra em campo, então, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules Martinelli e Lúcio Acosta, efetivamente o nosso meia. Trio de ataque, Serna, Canóbio e Cano. Primeira chegada de perigo foi do Botafogo, numa cabeçada do Cris Ramos, após uma devolução errada do Cano, numa cobrança lateral. O Botafogo começa tendo mais chances de gol. Aos 15 minutos, um travessão. O Canóbio rouba a bola, mas ela sobra para o Newton. Ele dá uma. Ele pega bem na. Ele não pega de chapa exatamente, ele pega mais na parte, naquele ossinho do pé que faz com que a bola suba. E ela subiu, bateu no travessão para nossa sorte. E teve aos 31 também o Cris Ramos ganha do Freitas de cabeça e deixa o Vitinho em condições de fazer o gol. Ele poderia ter chutado cruzado, ainda bem que ele chuta em cima do Fábio que fecha o ângulo. O Fluminense não jogava bem. São 3 chances seguidas do Botafogo que poderiam ter mudado o rumo da partida. Mas na primeira chegada efetiva do Flu, gol. Uma jogada pelo meio, uma tabela que começa do lado esquerdo, vai para o meio, o Hércules Acosta, o Acosta tenta tocar para o Cano, o camarada chuta, a bola vai para trás, o zagueiro foi o Vitinho, ele espanta errado, ela sobra para o Cano, 1-0. Foi um misto ali de qualidade naquela tabela pelo meio, associativa, com sorte, ela sobrar para o Cano ali depois de uma rebatida errada da zaga do Botafogo, 1-0 para o Fluminense. Mas o gol não trazia tranquilidade, porque 4 minutos depois o Cuiabano cruza, a bola passa por todo mundo, chega na direita, tem um cruzamento de novo e o Freitas tira o gol, salva o gol do Botafogo. Depois desse lance, o Alvinegro não chega mais com perigo, o Fluminense passa a usar mais os lados, com a inversão de posição do Canóbio e o Serra. O Canóbio começa pela esquerda, o Serra pela direita, depois eles trocam. Termina o primeiro tempo 1-0. Não foi um bom primeiro tempo do Fluminense, tá, gente? O trio de meio campo esteve bem, com bola nos pés. Houve algumas boas tentativas de triangulações. A presença do Acosta faz esse jogo ficar mais aproximado, mais associativo, eu gosto. Mas o time não criou chance de gol. A única jogada criada que a gente pode considerar foi o gol, que ela acaba sobrando para o Cano. O Botafogo também não fez um grande jogo, mas criou oportunidade. Foram 4 chances criadas pelo Botafogo, chances reais de gol, que poderiam ter determinado o teto para o time adversário. Foi um primeiro tempo razoável do Fluminense, com boa vontade. Como eu falei, a gente não ficou toda hora buscando a ligação direta. O Acosta se movimentando, ele chega muito próximo do Cano, mas ele sai para poder receber, chega nos laterais, nos volantes, para tentar esse jogo mais curto para a gente ficar com a bola. Mas não foi um bom primeiro tempo, não. O Fluminense careceu, apesar do trio de meio-campista ter aparecido bem, especialmente nessa saída de bola com o Hércules e Martinelli, o Fluminense não criava, e muito por conta dos pontas. Canóbio e Serna fizeram uma partida muito ruim. Hoje já vou depois fazer as considerações dos jogadores individualmente. Como é que foi a história do segundo tempo? Logo aos 4, o Fluminense poderia ter ampliado, depois de uma dividida do Martinelli com o jogador do Botafogo. O Serna chuta colocado, o Léo Link faz uma grande defesa. Com a vantagem, o Fluminense deu a bola para o Botafogo, baixou as linhas e apostou nos contra-ataques que não vinham. Como eu falei, os pontas estavam numa tarde terrível. O Canóbio errava tudo, desarmado com muita facilidade, o Serna sem olhar para cruzar. Não foi um jogo legal dos dois pontas, não. É que o Botafogo, no segundo tempo, ou cansou ou foi levando o jogo a banho-maria. Não nos incomodava. Teve um lance aos 24 do Santos, que ele toca para o Cuiabano do lado esquerdo. O Cuiabano, ele nem chuta, nem cruza, mas a bola passa perto do Fábio. E foi só isso. Essa foi a única jogada de perigo do Botafogo, que parecia ali acomodado com a vitória, ou com a derrota, ou de certa forma cansado fisicamente, não sei. Só sei que o segundo tempo o jogo foi ainda pior do que o primeiro e o Fluminense com a vantagem no marcador, claro, se aproveitou. Aos 26, as primeiras mudanças do Zubeldia saíram Samuel Xavier e o Cano, colocou o Guga Everaldo, mudanças protocolares, tirou o lateral, ele achou que o Botafogo estava atacando muito ali pela esquerda, depois que entrou o Matheus Martins,
ele quis colocar um cara com mais gás, foi o Guga e o Cano, até pela idade, para botar o Everaldo. O Botafogo, como eu falei, já não criava tanto assim quanto no primeiro tempo. O Fluminense baixou demais as linhas, mas o Fluminense também não ficava com a bola, o jogo era ruim. Aos 33, o Beldia tira Canóbio e Acosta e coloca Soteldo e Lima. Mesma premissa. Jogadores cansados, o Acosta até sai um pouquinho assim, bem estafado, né? Não está acostumado a jogar tanto assim. O Fluminense com o Renato, o Acosta pouco era utilizado. Então ele troca ali para dar uma oxigenada no time. Mas quando coloca o Soteldo, a preocupação, né, no Maracanã, a torcida vai à entrada do Soteldo, nas vezes que ele perdeu a bola, o Soteldo, para variar, não entrou bem. Mas ao contrário do primeiro tempo, o Botafogo caiu muito de produção, já não conseguia nos incomodar. Então o jogo ficou ali a banho-maria. 1-0 perigoso, porque é um placar mínimo, mas também sem o adversário ameaçar. No finalzinho, Thiago Silva se machuca e o Zubeldia coloca o Inácio. Aos 43, o jogo já se encaminharia ali por 1-0, mas uma roubada de bola do Fluminense no campo de ataque. O Martinelli dá um ótimo passe para o Lima, uma boa visão de jogo do Martinelli, foi rápido naquele lance. E o Lima, cara, quando a gente pegou a bola, já pensamos o quê? Vai fazer cagada, vai tocar para alguém, não vai ter coragem. O Lima teve uma capacidade de jogador experientíssimo, parecia um cracaço europeu. Pega a bola, leva com a direita, ajeita para a esquerda, dá mais uma ajeitadinha e coloca no cantinho direito do Léo Link, na bochecha da rede, um belo gol do Lima, decretando a vitória do Fluminense. Olha, gente, uma vitória importantíssima, era um jogo difícil, uma estreia do treinador, depois da saída do Renato Gaúcho, tanto quanto traumática, a gente pode considerar assim, pela eliminação, pela forma como foi, reclamando de redes sociais. Chega o treinador, dá uma coletiva legal, esbanjando motivação, ao contrário do seu antecessor. O Fluminense faz um jogo razoável com o Botafogo, não foi um grande jogo, né? O Botafogo, como eu disse, foi melhor do que o Fluminense no primeiro tempo, criou mais chances. No segundo, não. No segundo jogo foi mais equilibrado, com nível técnico mais baixo. E o Fluminense, em 2 lances de qualidade, conseguiu matar a partida. No primeiro, a triangulação pelo meio entre os jogadores, a gente tem sorte no gol do Cano, e no segundo, não. Uma roubada de bola, excelente visão do Martinelli e o toque de categoria do Lima. Eu quero destacar aqui, gente, o trio de meio campo do Fluminense. Para mim foi o diferencial, né? O Fluminense tendo 3 jogadores que sabem jogar. Quanto tempo que a gente não tinha isso, né? Ao invés de 3 volantes que só tocavam para o lado. O Martinelli e Hércules nas suas posições, e hoje o Hércules muito mais solto do que com o Renato. O Renato parecia que prendia o Hércules, colocava um gesso no pé do garoto, ele não conseguia sair ali da intermediária defensiva, jogando como aqueles volantões mesmo, e o Hércules não é esse volantão, muito pelo contrário, é um jogador dinâmico, jogador de chegada na frente, de transição. O Martinelli, para mim, foi o melhor em campo, né? Eu falaria do Acosta, do próprio Hércules, mas para mim o Martinelli foi o melhor em campo, jogou demais, né? Também saindo, o Fluminense teve 2 volantes que jogaram praticamente em linha, e a gente não pode dizer a quem foi o primeiro volante. Eu tenho dificuldade de dizer. Eu só sei que os dois jogaram praticamente no mesmo setor, revezando, indo e voltando, e dando essa sustentação para o Acosta, que também fez um bom jogo. E que diferença faz a gente ter um meio-campista que pensa a partida, às vezes até pensa além, né? Teve um lance no segundo tempo que o Acosta ele dá um passe vertical para o Canóbio era para dominar e tocar de volta, o Canóbio se enrola tudo, às vezes falta massa encefálica aos nossos jogadores para entender o que o Acosta faz. Esses jogadores mais qualificados, né, esses camisas 10, têm realmente uma visão, além de periférica, uma capacidade cognitiva melhor. Mas é muito bom você ganhar um clássico do Botafogo, dar uma confiança danada, dar tranquilidade para o trabalho do Zubeldia, que agora vai ter o Sport, um adversário fora de casa, vai ser difícil, mas um adversário vencível, está numa situação desesperadora. Então imagina já engatar mais uma vitória e o Fluminense brigando de fato aí pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Eu digo para vocês que eu, com essa vitória, não foi um grande jogo, nada disso. O Fluminense jogou para cacete. Foi um jogo, até no primeiro tempo, parecido com o que a gente vinha tendo, mas o ânimo dos jogadores, do treinador e a vitória acabam me contagiando para o que vem a seguir. Tomara que o Zubeldia voltei, gente. Deu um erro aqui que eu não sei o que aconteceu. Voltando. Tomara que o Zubeldia ele consiga fazer um ótimo trabalho. Isso vai ser bom para todo mundo, bom para o Fluminense. E que ele também passe a utilizar outros jogadores, dê mais oportunidades
para Riquelme, Lescano, Lavega, que hoje nem ficaram no banco, Júlio Fidelis, né? E não passe a usar o Soteldo. O Lima, cara, o Lima é o seguinte, é o jogador que a torcida pega no pé, e esse ano com muita razão, tá? Mas até ano passado não, achava que o Lima sempre foi um jogador útil, nunca foi um craque, nunca foi um perebaço, como parte da torcida achava. Esse ano o Lima tem sido um perebaço. Que ele se anime, né? O Lima parecia tinha comido uma feijoada e entrava em campo pelo Fluminense, uma má vontade, voltando no trote, que ele volte a ter essa motivação com o Zubeldia. Fica aqui a minha torcida. É isso, galera. É a minha análise de Fluminense 2, Botafogo 0.